Então, se seu filho tem alergia alimentar e ele tem menos de 6 meses, a fórmula à base de soja nunca vai ser uma opção. Tá? Aí, se ele não está amamentando, vai ter uma outra opção, que são os leites à base de proteína hidrolisada ou à base de aminoácidos. A soja nunca vai ser uma opção nessa questão, nesse momento. Se seu filho tem acima de 6 meses, há uma possibilidade dele utilizar o leite à base de soja, a fórmula à base de soja, né? O leite artificial à base de soja. Mas existem algumas situações, e uma delas é o intestino dele precisa estar íntegro. O que é um intestino íntegro? Bem, na alergia alimentar, quando a gente pensa que a alergia alimentar é caracterizada por quê? Você tem um intestino, você tem uma criança que tem uma resposta exagerada à fração proteica que ela consumiu ou a qual ela foi exposta. O intestino daquela criança pode estar com as células um pouco afastadas, o que vai permitir a passagem dessas frações proteicas, né, e dos aminoácidos, por ela, o que pode fazer desencadear a cascata da reação imunológica. Se eu tenho uma criança com um tipo de mecanismo de reação alérgica, onde ela tem um comprometimento da integridade dessa mucosa intestinal, eu tenho maior risco de desencadear outras alergias e do meu organismo responder a outras frações proteicas, que não só o leite animal, não só o leite de vaca, por exemplo, mas a outras frações proteicas como o da soja. E por haver uma similaridade você lembra das pérolas? Das pérolas do leite e das pérolas da soja, que compõem a proteína da soja, há a possibilidade dessa criança também reagir à soja. Então, quando a criança ela tem um tipo de reação alérgica, que é aquela de IgE não mediada, não tem indicação do uso do leite artificial à base de soja. Justamente porque nesse tipo de reação, a mucosa intestinal dela vai estar menos íntegra. As células que compõem aquele intestino vão estar um pouco mais afastadas, né? Geralmente, crianças que têm diarreias, que têm sangue nas fezes, que você tem sinais e sintomas que indiquem mesmo essa questão gastrointestinal, intestinal, né? Mais comprometida, ela tem um tipo de alergia que é do tipo de IgE não mediada. Nesse caso, a gente não tem indicação de utilizar o leite artificial à base de soja. Então, na verdade, esses são os dois motivos, né? Primeiro, com relação à idade, que entra aí a questão dos fitoestrógenos, que são os desreguladores endócrinos naturais, tem na soja, né, na sua própria constituição, que constituem esse alimento. E o outro é com relação ao tipo de reação alérgica, de manifestação alérgica que aquela criança vai ter, que no caso é do tipo IgE não mediado, já que seu intestino ele vai estar comprometido. Tá bom? Então, esses são os dois motivos que, na verdade, contraindicam o uso do leite da fórmula do artificial à base de soja. Né?